Saudações, meu irmão, minha irmã. Chegamos no dia 24 de dezembro, bem nas vésperas do Natal. Já é Natal, mas ainda assim nós continuamos, e agora muito mais, porque temos um motivo para celebrar neste dia em que lembramos que alguém nasceu e veio dar a vida nesta terra por nós. Hoje gravamos debaixo de uma chuva, não é? Está a chover, e sempre que chove, por mais catástrofes que cause, há sempre aquela sensação de que, assim como a chuva cai na terra, ela cairá também simbolicamente em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, para que a minha e a tua terra, meu irmão, minha irmã, seja irrigada com as bênçãos de Deus e possamos crescer e fluir na sua vontade. Hoje, Romanos capítulo de número 11, justamente do versículo 1 ao versículo 10, a primeira declaração que fazemos nesse ensinamento é que Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. O apóstolo Paulo, apesar de falar de tudo o que estava a acontecer com o povo de Israel, com o povo judeu, ele deixou bem claro que Deus não abandonou o seu povo. Apesar de que o povo merecia ser abandonado, apesar de que por causa dos seus pecados o povo merecia se ver distante de Deus, ainda assim Deus não abandonou o seu povo. Paulo aqui é como se nos lembrasse da lei da semeadura, que o que aconteceu com Israel, o que estava a acontecer com Israel na época em que ele escreve, é puramente as consequências dos atos do próprio povo de Israel. Porque o próprio Deus, lá em Deuteronômio 29, ele colocou diante do povo a bênção e a maldição. E Deus avisou que se andassem fora da sua presença, poderiam experimentar distanciamento. Mas não um distanciamento no qual Deus tivesse prazer, mas um distanciamento a respeito do qual Isaías avisou que os ouvidos dele não estão agravados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não poder salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e faz com que ele não vos ouça. Não é Deus que tem prazer em estar distante do homem, é o homem que continuamente pratica ações que o levam distante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que este dia sirva para ti como um dia de reflexão. Eu não sei se você vai ouvir no dia 24 ou no dia 25 de dezembro, seja qual for o dia, lembra-te, por favor, do teu Criador, a respeito do qual você tem acesso a essa data. Veja como tens andado e decida de uma vez por todas honrar este que nasceu neste dia, honrar este que veio ao mundo neste dia, não para condenar o mundo, mas para nos salvar. Então, Deus não abandonou o seu povo. Qualquer relacionamento do homem para com Deus que resulte em abandono, é sempre o homem a fazer o que Deus não mandou. E como ele é santo, não pode contemplar o mal, então automaticamente nós somos afastados da sua presença por nós mesmos. E o segundo ensinamento, muito rapidamente, nós estamos a ver, e aqui anotamos o seguinte, tome nota: o amor de Deus vê oportunidade onde o homem enxergaria desgraça. Paulo está a dizer que o povo de Israel pecou, e como o povo de Israel pecou, a Bíblia diz que Deus não ficou por ali. Por causa do pecado do povo de Deus, Israel, surgiu uma vaga para os gentios, e por causa deste pecado que Israel cometeu de se afastar de Deus, os gentios puderam ter acesso também à salvação. Paulo está a dizer: olha, vocês falharam, foi uma desgraça, mas desta desgraça Deus abriu a porta da graça, ou seja, abundou o pecado em vocês, mas em Deus superabundou a graça, que estendeu a sua mão para um povo que não era chamado seu povo.
nesse caso, os gentios. E o apóstolo está a nos ensinar que o pecado cometido por um povo fez com que Deus desse oportunidade para outro. E usando esse outro povo, Deus vai provocar ciúme no povo de Israel para que se converta ao Senhor. Por isso é que estamos a ver os fariseus com raiva dos apóstolos por darem acesso desta palavra aos gentios. Mas era a vontade de Deus. Deus determinou assim e assim estava a se cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, talvez estejam acontecendo coisas na tua vida a respeito das quais você só está a ver desgraça, desgraça atrás de desgraça, mas imita o nosso Deus. Abra bem os teus olhos, liberta o teu coração de pensar apenas no mal, e você vai ver que mesmo apesar da desgraça aparente, afinal ela gerou uma vaga de oportunidade para você experimentar uma nova experiência, para você dar chance a novas coisas na tua vida, para você poder enxergar além do que aquilo que você enxergava anteriormente. Preste bastante atenção, nem tudo é desgraça. Aqui nós somos tentados a dizer que há males que vêm para bem, não é? Somos tentados aqui a dizer isso, que parece que o pecado que o povo estava a cometer de desprezar Jesus Cristo era errado, mas foi através deste erro que eles cometeram que se abriu uma vaga para os gentios, aqueles que não eram judeus de nacionalidade. Então eu acho que isso continua acontecendo na vida de cada um de nós. Não está tudo errado, não é tudo uma desgraça. Por causa da misericórdia de Deus, em meio à desgraça e em meio àquilo que deu errado, há novas oportunidades nascendo, há novas oportunidades crescendo. Precisamos estar atentos, não só às portas que nós queremos ver Deus a abrir, mas temos que ter em atenção as portas que Ele também está a fechar. E a terceira lição, no versículo 14, nós estamos a ver que o nosso Deus é um Deus de disciplina. Por que Deus estava a fazer isso com Israel? Porque Deus queria disciplinar Israel, para que Israel sentisse como é que é estar distante da sua presença. Hoje, infelizmente, parece que há pais e mães que querem ser melhores do que Deus. Os filhos erram e eles não disciplinam, eles não promovem a disciplina nos filhos, passam apenas a mão na cabeça. Mas Deus, que é perfeito, está a disciplinar o seu povo para ensinar a cada um de nós que quem ama corrige, quem ama disciplina. Isso nos obriga a voltar no versículo 1. Deus não abandonou o seu povo, mas é necessário que haja disciplina para que possamos alcançar a vontade de Deus, porque de Deus não se pode zombar. E é isso que aprendemos do versículo 18 ao 24. De Deus não se zomba. Deus é tanto quanto misericordioso, tanto quanto justo. Paulo está a dizer: você, ó gentio, conseguiu a vaga nessa árvore que é Cristo por causa da falha que o outro ramo chamado judeu cometeu. Mas não faça você também brincadeira, porque do mesmo modo que ele arrancou aquele ramo chamado judeu, ele pode arrancar o outro ramo que é você. Ou seja, fazendo uma aplicação do que o Paulo descreve, Paulo estava a dizer: não vale a pena nos envaidecermos, não vale a pena, porque somos cristãos, estamos em oração e vida de comunhão, achar que aquele homem perdido na bebida, perdido na prostituição, nas drogas, não vale para nada e só nós valemos alguma coisa. Há alguns que, por serem crentes há tanto tempo, pensam até que acumularam um crédito no céu. Ou seja, que Deus não vai enxergar mais os pecados dele da mesma forma, que vai dar um desconto, que vai fazer vista grossa, que vai deixar passar. Meu irmão, não cometa esse erro. Entenda uma coisa:
Quanto mais próximo o teu relacionamento for com Deus, mais temor vai nascer no teu coração. Quanto mais efetivo você se aproximar de Deus, por favor, busque mais temor, mais obediência e mais respeito pela presença e pela vontade de Deus. Não se conforme, não caia no pensamento de que o tempo de relacionamento com Deus nos tira da condição de vulneráveis a cometer. Não, pelo contrário, Paulo avisou: aquele que julga está em pé, que se cuide para não cair. Então, meu irmão, não relaxe, não se distraia, porque se você falhar, a mão de Deus estará contra você. Não porque Deus tenha prazer nisso, mas porque dele não podemos zombar. Tudo que nós semearmos, automaticamente vamos colher. E encerramos hoje o nosso estudo com uma bela citação. Eu costumo dizer que é das palavras mais lindas que existem na Bíblia quando o assunto é adoração. E o ensinamento que temos aqui é esse: somos pequenos demais para entender a dimensão do poder e da sabedoria de Deus. Oh, profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que depois lhe fosse retribuído? Ninguém deu nada para Deus. A sabedoria de Deus é infinita. O poder de Deus é infinito, é profundo demais para nós compreendermos. Por isso, meu irmão, em meio a tanta confusão no mundo, em meio a tanta aflição, creia ainda na bondade de Deus, creia ainda no amor de Deus. Por isso é que nós continuamos vivos, apesar de tantos pecados. O amor dele é profundo. Por isso é que Deus faz coisas que nos surpreende a todos, porque a sabedoria dele é infinita. Deus não precisa de ajuda de nenhum homem para realizar o que ele quiser. Deus não precisa que você dependa de homens para chegar no lugar que ele te prometeu. Ele vai usar quem ele quiser usar, vai abrir caminho onde ele quiser abrir caminho, fará acontecer o que ele quiser fazer acontecer. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lembra-te, meu irmão, a tua vida é para ele, a tua família é para ele, o teu futuro é para ele, o sucesso que você alcança é graças a ele, as vitórias que você conquista, minha irmã, é graças a ele, os patamares que você atinge, meu irmão, é graças a ele, não a nós, mas é ao nome do Senhor que seja rendida toda a glória, todo louvor e toda adoração para todos sempre. Sinta-se honrado por ter a oportunidade de chamar um Deus tão grande como Pai, de chamar um Deus tão grande como amigo. Deus é tão infinito e profundo que nós nem sequer poderíamos ser considerados na sua presença, mas vê, ele não nos quer como criaturas, ele nos quer e trata como filhos, não só como filhos, mas como amigos. Oh, que honra! Oh, que honra! Oh, que privilégio poder ser amigo de Deus, poder ser chamado de filho e filha de Deus. Receba essa palavra no teu coração e saiba que toda honra pertence a Deus. Saiba que neste Natal um Deus tão grande se fez tão pequeno, habitou entre nós, nasceu entre nós para nos tirar da condição deplorável do pecado. Deus seja honrado, engrandecido e exaltado. Feliz Natal, feliz nascimento de Jesus, aquele a quem pertence a honra e o louvor por nos salvar do pecado através da sua morte e ressurreição. Hoje
comemoramos o seu nascimento. É dia 24, é dia 25, estamos a comemorar, mas comemoramos por quê? Porque neste dia a luz da esperança se acendeu para as nossas vidas e finalmente podemos retornar aos braços do nosso Pai, junto da tua família, junto dos teus amigos, colegas e conhecidos. Deus te guarde, te abençoe rica e poderosamente, e que este dia te lembre do quão você é precioso, porque um Deus muito grande se fez tão pequeno por amar você. Deus te guarde em o nome do Senhor Jesus. Feliz Natal!